Hoje nós vamos falar de dois serviços que a FURB oferece, o dos ensaios no laboratório de alta tensão e de análise de óleos isolantes. No laboratório são feitos ensaios de rigidez de materiais isolantes, impulso atmosférico, elevação de temperatura e frequência industrial. Aqui atrás de mim estão fazendo um teste de tensão disruptiva em frequência industrial sob chuva. Essa peça aguentou até 42 mil volts no teste. Hoje são atendidas mais de 80 empresas do sul do Brasil e também de Minas Gerais. Uma dessas empresas é a Schneider Electric, que levou até o laboratório um de seus religadores para ser testado. O laboratório foi idealizado em 1980. Com a professora Elisete Ternes Pereira, que então estava lotada no departamento de física, se não me engano, na FURB, né? E ela recebeu a demanda por parte das empresas de criar um laboratório de alta tensão que é para atender as empresas da região, fazer ensaios de equipamentos, já que a região é muito produtiva, possui muitos produtores de equipamentos elétricos, né, transformadores, e precisam desses ensaios de alta tensão. Anteriormente, esses ensaios deveriam ser feitos no Rio de Janeiro, no laboratório do CEPEL, que é muito custoso, o transporte é muito ruim, teria que levar toda uma equipe, e a agenda também é complicada e muito caro, né? Então era já o interesse das empresas naquela altura. E esse equipamento, que é um dos que o compõem, veio de uma parceria com uma universidade da Inglaterra. A professora Elisete, então, no departamento de física, ela juntou um grupo de engenheiros, jovens engenheiros, né? Criou esse grupo de estudo que é para se especializar em ensaios de alta tensão. Chegaram a visitar laboratório em São Paulo, né, da USP, laboratório da Unicamp, o laboratório do CEPEL também, o laboratório na época da Copel, que era a Lactec, e as empresas então interessadas nesse movimento, elas bancaram então a formação, esses cursos, os deslocamentos e as despesas em parcelas mensais à FURB em determinado período, né? E nessa época então a professora Elisete decide fazer o doutorado na Inglaterra. E nesse meio tempo, então, quando ela volta ali por volta de 92, 93, se não me engano, talvez 93, ela retoma a ideia, né? Ela retoma porque ela traz exatamente um gerador de impulso, que era um dos equipamentos mais caros, ela traz de Nottingham por doação, né? Então foi mais um grande feito dela, né? Ela reestrutura essa ideia. Já aqui no Laboratório de Análises de Óleos Isolantes são feitos testes para todo o estado de Santa Catarina. Uma análise completa leva cerca de 30 minutos para ser concluída. E para nos falar um pouco mais sobre estes e outros ensaios realizados aqui no Laboratório de Alta Tensão, eu converso com o engenheiro eletricista Rafael Verles, que é o responsável pelo laboratório. Rafael, tu também estás aqui desde o princípio desse laboratório, é isso? Sim, a minha participação aqui no laboratório começou em 1998, a convite do professor Sérgio Cabral, que já estava aqui há alguns anos, né? Ele já havia providenciado o espaço aqui para abrigar o laboratório, e a partir de 98 eu ingressei aqui para fazer a montagem do equipamento, o principal equipamento do laboratório, que é o gerador de impulso, o nosso fundo aqui, né? E a gente demorou 2 anos para montar esse equipamento, e o objetivo inicial sempre foi de atender as indústrias com ensaios elétricos, né? As indústrias nos procuraram por diversas vezes, e a região aqui é um polo de fabricante de equipamentos elétricos, né? Então essas demandas chegaram à universidade e a gente começou a atender a partir de 99, com a montagem do equipamento, do gerador de impulso, né, que foi o principal. E a partir daquele momento a gente foi aumentando o escopo de ensaios, acrescentando mais ensaios, atendendo mais empresas, né? E hoje a gente atende vários estados do Brasil com fabricantes de equipamentos elétricos, desde o Rio Grande do Sul até o estado do Rio de Janeiro. A gente tem clientes que anualmente trazem equipamentos aqui para o laboratório para fazer testes, né? É um diferencial para a universidade ter um laboratório como esse? Com certeza. A FURB é a única universidade do estado de Santa Catarina que possui uma estrutura como essa, né? E que realiza esse tipo de trabalho para as empresas, né? Claro que além da prestação de serviço, a gente também atende disciplinas da pós-graduação, engenharia elétrica, que tem algumas práticas aqui das suas disciplinas. A gente oferece também oportunidades de estágios, de trabalhos de conclusão de curso, projetos de iniciação científica e até mesmo projetos de P&D,
que o Departamento de Engenharia Elétrica possui com concessionárias e empresas, e o laboratório é um instrumento, né, na realização de ensaios para esses projetos também, né? Projetos de pesquisa e desenvolvimento das nossas indústrias. Com certeza. As indústrias são os nossos principais clientes ou nós temos também clientes de menor porte que utilizam o laboratório? Na parte de alta tensão, os principais clientes são fabricantes de equipamentos elétricos. Mas a gente atende também na parte de análise de óleos isolantes e de ensaios de EPIs, luvas isolantes, a todas as indústrias em geral, não só fabricantes de equipamentos elétricos, né? Porque toda empresa, toda indústria, ela também tem transformadores em suas subestações, EPIs, né? Para os trabalhadores que manuseiam com eletricidade. Então a gente também faz esse teste não só para os fabricantes de equipamentos elétricos, mas para as indústrias em geral, e também para prestadores de serviço, eletricistas, autônomos, né, empresas que prestam serviços de eletricidade, né, manutenção de subestações, enfim, né. Então a gente também se presta a esse tipo de cliente, não só a indústria, né. O laboratório de óleos, então, Rafael, faz parte da estrutura aqui do laboratório de alta tensão, é isso? Faz. O laboratório de análise de óleos isolantes, ele foi implementado a partir de 2004 para realizar análise físico-química de óleos isolantes. Todo equipamento elétrico, todo transformador, ele possui óleo isolante dentro, no interior, né, do equipamento, para fazer a função de isolamento e a função de refrigeração. Esse óleo ele precisa ser avaliado frequentemente, né? Então a gente, como essa necessidade de fazer essa análise, ela é muito importante, a gente montou esse laboratório para atender também os prestadores de serviço, as empresas que fazem manutenção em subestações, que não tinham um laboratório de análise físico-química de óleos em Santa Catarina, né? É o único laboratório do estado que faz esse tipo de trabalho, né, de análise físico-químicas de óleos, né? E a gente atende basicamente o estado de Santa Catarina com esse laboratório, tá? O Vale do Itajaí, a região norte, a região de Florianópolis. Então é o único laboratório também dentro de uma universidade em Santa Catarina. Prestando esse serviço. Prestando esse serviço. A gente imagina que as grandes indústrias dispõem de laboratórios próprios, elas precisam apresentar laudos e atender normas, né, como exigência. Mas as empresas de menor porte não, e daí vem a demanda mais uma vez para o laboratório. Essa é a maior demanda que a gente tem, né? Então a indústria ela tem laboratório de óleo, com equipamentos de ponta, laboratórios muito bem equipados, mas os prestadores de serviço não têm acesso a esse laboratório da indústria, porque aquele laboratório é para atender a empresa especificamente, né? Então a FURB oferece esse laboratório e toda essa infraestrutura justamente para dar acesso a esse tipo de equipamento de tecnologia, né, de serviço para a comunidade, né? Então é muito importante ter a análise de óleo também junto aqui com os ensaios de alta tensão, porque formam um pacote, né, de serviços relacionados com a área de engenharia elétrica, né? As indústrias dispõem desses laboratórios sim, mas também precisam de laudos isentos e aí é mais uma vez o papel da universidade fornecer esses laudos. É importante o laboratório do ponto de vista da idoneidade, da neutralidade, da imparcialidade, você fazer um serviço nessas condições, né? Então o cliente ele prefere muitas vezes fazer um ensaio num laboratório externo, né, ao fazer em um laboratório do fabricante, né? Até pela questão dessa imparcialidade, né? Então a gente está aí prestando esse serviço justamente para manter essa independência, né? A gente não tem compromisso com o resultado do ensaio, né? Então isso é muito importante. Isso agrega credibilidade a esse laudo, sem dúvida. Sem dúvida. Então a gente preza muito por isso, justamente para agregar mais valor a esses laudos, esses relatórios, né? E os nossos estudantes, Rafael, eles também participam, eles também têm acesso, eles têm no curso de engenharia elétrica, por exemplo, eles também têm estruturas como essa para desenvolver os seus estudos e depois vêm aqui para esse laboratório aplicar alguma técnica, fazer algum ensaio mais específico? A principal vocação do laboratório sempre foi a prestação de serviço, né? Desde a fundação do laboratório, sempre foi desde a década de 80, quando a professora Elisete teve essa ideia, né? Que partiu da demanda, né? A nossa vocação sempre foi a prestação de serviço, mas claro que a gente sempre oportuniza também outras atividades aqui, né? Na graduação a gente oferece espaço para os acadêmicos fazerem os seus trabalhos de conclusão de curso, projetos de iniciação científica, o PIBIC,
A gente também oferece vaga para colaborador voluntário, para bolsistas de pesquisa mesmo, de projetos, né? E estágios internos. Na parte de pós-graduação, a gente tem algumas disciplinas do mestrado em engenharia elétrica que são realizadas aqui, principalmente a parte prática, né? Apresentação de trabalhos, enfim, mas sempre com o suporte do laboratório, né? Porque quando a gente trata com alta tensão, sempre tem que ter um cuidado redobrado, né? E a gente forma profissionais para a indústria, então é muito importante que eles tenham essa vivência, que tenham esse aprendizado também num laboratório de porte como esse. Com certeza, o laboratório ele fecha um ciclo, né? Então hoje nós temos clientes aqui no laboratório que são ex-alunos da graduação em engenharia elétrica, engenharia de telecomunicações, né? Próprios outros cursos também, a gente tem clientes que foram ex-alunos e hoje trazem serviço para a universidade, então a gente acaba fechando esse elo, né? Em torno do conhecimento, né? E no caso desse transformador, a gente pode dizer que foi um óleo? A gente pode pode responsabilizar alguma parte do equipamento pela explosão? No caso desse evento, eu acredito que foi mais sobrecarga mesmo da rede, né? Então eu acredito que não tenha sido uma falha do equipamento, mas e sim uma sobrecarga. E todo equipamento ele tem uma faixa de operação e se você exceder a capacidade, provavelmente vai acontecer o colapso, né, do equipamento. A gente realiza aqui ensaios dessa natureza, ensaios disruptivos, como tu me explicaste há pouco, é isso? Realizamos ensaios envolvendo alta tensão, principalmente o ensaio suportável, que são níveis pré-estabelecidos por normas, né? E os ensaios disruptivos, que os valores a gente costuma aplicar a tensão até ocorrer o rompimento do dielétrico do equipamento, né? Então tem casos que precisa apenas verificar se atende os requisitos de suportabilidade e tem casos que a gente precisa investigar o quanto esse equipamento suporta além do nível do requisito mínimo, né, de suportabilidade. Então a gente também faz ensaios destrutivos, né? Disruptivos, no caso. Disruptivos e destrutivos. Destrutivos, né? Acaba, às vezes, destruindo o equipamento. Pode acontecer também. Né? Um transformador, por exemplo. Se você for aumentando a tensão do ensaio e aplicando cada vez mais, ele vai ocorrer o rompimento do dielétrico dentro do transformador. Então isso é irreversível. Tá? E aqui a gente tem todo o aparato, então, e toda a segurança para realizar esse tipo de operação, no caso. Com certeza. E quem precisa, então, dos serviços prestados pelo laboratório, Rafael? Como chega até vocês? Os serviços, eles se iniciam aqui no laboratório desde a parte de orçamento, né, e até o término, a parte de execução, até o término que é a entrega do laudo. Então o cliente ele pode estar entrando em contato por telefone, por e-mail ou presencialmente mesmo, né. Os contatos eles estão no site da FURB, né, junto com os serviços do Instituto FURB. Então lá o cliente vai conseguir acessar a lista de ensaios, o escopo que o laboratório realiza, né, e o contato telefônico, e-mail, né, e aí ele pode estar entrando em contato comigo mesmo e a gente passa uma proposta e uma vez aprovado a gente agenda a realização do teste. Obrigada pela entrevista, Rafael. O Preciso Saber volta na semana que vem. Até lá!